Olá a todos os ouvintes do Plantcast. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição do Brasil. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura da cana-de-açúcar e de pesquisa aplicada no campo. Eu me chamo Felipe, sou gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria São Paulo Cana, e hoje estou aqui com convidados especiais, nossos amigos Aníbal Prado Filho e Kleber Ervatin. Tudo bem, Aníbal? Tudo bem, Ervatin? Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Oba, prazer estar aqui com vocês, Felipe, Michel. Obrigado pela oportunidade aí. Excelente, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, viu, pessoal? E por estarem participando aqui conosco, com certeza vai ser um momento muito rico de compartilhar muita informação pautada na ciência. E aqui estamos hoje compondo a mesa também Michel José Piemonte, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado sênior em cana. E aí, Michel, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Aníbal Ervatin, é um prazer estar aqui com vocês nesse Plantcast e nesse bate-papo trazendo inovações da ciência junto ao campo. Obrigado a todos e obrigado aí pela participação. Show de bola, Michel. Muito bom, excelente. E aí, pessoal, vamos lá? Iniciando aqui mais um Plantcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, não só na cultura da cana-de-açúcar, mas em todas as culturas, que é a pesquisa e a pesquisa aplicada no campo. E para isso, nossos convidados, Aníbal e Ervatin, eles trabalham com a sua consultoria, que é denominada agroconsciência. E quando a gente for falar um pouquinho melhor, vocês vão entender realmente o que é fazer agronomia e fazer pesquisa agronômica pautada na ciência. E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre ciência, a agricultura, o agronegócio, a gente vê que cada vez mais a tomada de decisão da usina, do produtor rural, de todas as pessoas envolvidas na cadeia, está muito pautada em custo. A gente vê que as coisas evoluíram e que nós estamos precisando pautar nossa decisão muito direcionada na ciência e na informação que vai gerar resultado e rentabilidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? E aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar o Aníbal Ervatin para falar um pouquinho sobre a consultoria da agroconsciência, como surgiu a consultoria, qual que é o papel dela, a formação deles na pesquisa, no desenvolvimento de cana-de-açúcar e falar um pouquinho para a gente entender o quão diferenciado é o trabalho que eles vêm trazendo aí e as novidades e as principais ferramentas que utilizam nessa experimentação agrícola. Joia, legal. Boa pergunta. A agroconsciência, ela nasceu no ano de 2021. Eu e o Ervatin, a gente tem uma experiência muito legal com experimentação agrícola, né? A gente fez a nossa pós-graduação, o mestrado e doutorado juntos em Botucatu, na Unesp, né? E aí no ano de 2021, após a gente ter terminado todos os projetos de pesquisa da pós-graduação, a gente estava numa viagem, né, voltando do Paraná, onde a gente tinha conduzido um campo de pesquisa, e a gente veio conversando na estrada, né? E a gente falou, pô, a gente tem uma experiência legal, né, nessa área de pesquisa, a gente tem bastante conhecimento da metodologia, a gente trabalha, né, com metodologia científica. Eu acho que tem uma demanda legal por parte das usinas e das empresas para fazer validação, pesquisa, né? Se a gente abrir uma empresa, né? Pô, legal, vamos montar uma empresa, então a gente segue essa jornada, né? E a agroconsciência surgiu porque nessa viagem a gente veio conversando, né? Como é que pode chamar essa empresa, né? Ah, a gente trabalha no agro, pesquisa, metodologia científica, ciência, agroconsciência. Pô, legal, consciência de pesquisa e também, né, trouxe essa jogada de palavras porque a gente trabalha, né, com a consciência, né, com a ideia de uma agricultura sustentável, produtiva, né? Então a gente associou ciência de pesquisa e uma consciência para a gente produzir mais, né? Então assim que surgiu, no ano de 2021, oficialmente, a agroconsciência. É isso aí, o Aníbal sintetizou bastante o nome da empresa e o conceito que a gente integra, né? Sempre trabalhando com consciência
e focando na sustentabilidade do processo da lavoura, né, do canavial, para produzir cada vez mais com menos e com mais tecnologia. Excelente, Aníbal, excelente, Hervatin. E para isso, né, das pautas da nossa conversa hoje é entender um pouquinho das ferramentas que vocês fazem esse agroconsciência, né? Então, e Michel, o que que nós podemos compartilhar com nossos ouvintes hoje? Qual que seria a próxima pergunta para a gente entender mais a metodologia dessa ciência aplicada no campo da agroconsciência? Felipe, conhecendo um pouquinho da história dos nossos convidados, né, eu sei um pouco da trajetória deles, né, como começou e nem tudo foi perfeito, né? Eu sei que na época do início, as avaliações de cana era na metodologia tradicional, como todo mundo faz pesquisa, e vocês chegaram hoje no mercado com um diferencial. Então, explique um pouquinho para a gente da fenotipagem digital, né? O que vem revolucionando nas avaliações do campo aí, como essa ferramenta traz um diferencial na prática dessas metodologias tradicionais que nós encontramos hoje no mercado. O que acontece? A gente foi muito instigado, na verdade, e por alguns amigos nossos: "Nossa, mas será que a metodologia é só isso mesmo? Será que a gente não pode aprimorar o método de avaliação?" E aí, um dia, olhando, né, no caso, no LinkedIn, encontrei os amigos lá da Fenotipagem Digital. E aí, conversando com eles, a gente, fez uma parceria e começamos em 2021 para testar a ferramenta, né, para ver se realmente fazia sentido. E foi muito legal, porque o primeiro trabalho a gente fez um teste, né, para ver se realmente, dava para validar, e realmente foi muito legal, muito interessante. A partir daí a gente começou. Hoje, a gente faz, sei lá, mais de 50 projetos no ano e todos com fenotipagem digital, porque é uma validação muito legal. Eu sempre brinco que a fenotipagem digital é como se fosse o VAR do futebol. Embora o Brasil não esteja tão bem esse ano, né? Mas no nosso caso, no campo da lavoura, né? Isso é muito legal, porque a gente tem a validação de campo, mas a gente também tem a validação com drone, né? Com imagens de NDVI, com RGB. Isso tudo a gente trabalha com uma correlação de dados. Então a gente correlaciona dados de campo com dados de fenotipagem digital. Isso dá uma baita assertividade na validação dos resultados, né? Porque a gente tem os dados de campo e tem os dados de fenotipagem. Então, quando correlaciona, a gente parou de estimar a produtividade, passou a correlacionar dados. Então, isso dá uma segurança extra para os resultados, né? Basicamente, é dessa forma que a gente trabalha. Exatamente. Até para complementar, né, a fenotipagem digital, o que que é, né? É é a extração, é a geração de índices vegetativos através de imagens coletadas no campo via drone, né. Então hoje, a agroconsciência, pensando em pesquisa agrícola, a gente é pioneiro com essa tecnologia, né, a gente, fomos os primeiros que atuam nessa linha de validação de manejos, validação de pesquisas no campo, pensando em pesquisa, com fenotipagem, tá. Então hoje a nossa atuação é validar um produto, um manejo no campo, junto às usinas, em parceria com as empresas, e todos os nossos campos de pesquisa a gente faz com fenotipagem digital, onde a gente consegue, então, correlacionar os índices vegetativos com os dados de campo, né? Então, a gente cruza essas informações e entrega um relatório, uma validação técnica muito mais assertiva e segura para o cliente. Então, a gente tem muita segurança quando a gente atesta um relatório, um resultado, um manejo, né? E o legal, só para complementar também, né, é que esses dados, né, essas imagens, elas ficam disponíveis num site. Então, o cliente que adquire essa pesquisa com a gente, ele pode acompanhar o experimento dele na palma da mão, no celular, porque é disponível no site. Então, isso facilita também para ele acompanhar o experimento no decorrer do período do teste, né? Excelente, excelente, amigos. Então, assim, fenotipagem digital é uma ferramenta tecnológica para ajudar
fazer uma pesquisa aplicada com ciência no campo, né? Traduzindo é isso, a gente ter uma melhor assertividade aí nas respostas e no entendimento. E assim, o Aníbal e a Ratinho, tem outra ferramenta, né, que vocês nos apresentaram, né, e eu passei a conhecer através dos trabalhos que a gente faz em parceria, que eu achei muito bacana, que é a tipologia de argila, né, porque quando a gente olha aí questão de solo, fala-se muito da parte química, né, e hoje a gente sabe que a parte física e biológica vai impactar muito, né, no potencial produtivo aí das lavouras, né, principalmente aí dos canaviais que já tem os ambientes de produção bem definidos. Mas fala para nós aí, o que que essa metodologia, essa técnica que vocês utilizam de tipologia de argila, como que isso influencia na tomada de decisão, na experimentação e nos resultados, e como que isso aí gera essa maior confiabilidade nos dados, coletados no campo? Então, a gente além da fenotipagem, né, em nossos projetos de pesquisa, a gente consegue fazer uma análise, de tipologia de argila, né. Então, antes da gente instalar um experimento, a gente roda essa análise de tipologia de argila referente ao talhão que a gente vai, na usina onde a gente vai fazer o projeto de pesquisa, né. E essa análise, ela identifica, a origem, né, a formação daquele ambiente de produção com relação, ao tipo de argila, ou seja, no mesmo solo, na mesma classificação, de ambiente, eu posso ter, por exemplo, um latossolo vermelho eutrófico, mas mesmo nessa classificação eu posso ter diferentes tipos de argila em sua formação, tá. E isso, vai através desse mapa que é gerado, a gente consegue identificar zonas de transição onde foi, originado de tipos de argilas diferentes. Só que cada tipo de argila vai, fornecer, vai promover talvez uma resposta diferente em cima dos tratamentos que a gente está aplicando. Então, para minimizar esses efeitos e trabalhar de uma forma homogênea, eu sempre vou posicionar o meu campo experimental no mesmo tipo de argila, sem pegar uma zona de transição para não prejudicar ou beneficiar determinado manejo ou tratamento. Então, é uma forma de trabalhar, mais homogênea possível na pesquisa científica, né. Isso, é só complementando, né, quando a gente fala de tipo de argila, vamos pegar nos solos tropicais, a gente tem aproximadamente os mais conhecidos, tá, são uns 10 tipos de argila, por exemplo, sei lá, tem uma goetita, magmita, hematita, feitita, são vários tipos. Mas não é também só o tipo, né, porque assim, eu tenho um tipo de solo, eu posso ter o mesmo tipo, mesmo teor de argila, mas muda o tipo de argila, mas também não é só o tipo de argila. A gente está falando também de índices de tipo de argila, que eu posso ter a goetita, só que com 2 conformações diferentes. E muda também, olha o nível que a gente está chegando de clareza de informação. Então, por exemplo, eu sei que uma goetita, ela tem uma melhor aptidão para solubilizador de fósforo. Então, vou usar um micro-organismo naquele tipo de solo para solubilizar fósforo. Ah, mas a resposta vai ser sempre exata, a mesma? Não, a ciência não é assim, né? Mas a gente tenta minimizar ao máximo as variáveis possíveis para trabalhar sempre o mais homogêneo possível para entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Por exemplo, quando fala assim: "Ah, mas então isso aí vai tirar o emprego dos pedólogos". Não, pelo contrário, vai auxiliar, é mais uma camada de informação que o pessoal de solos vai ter para também utilizar uma ferramenta extra. Então isso é muito legal, né. A gente está avançando cada vez mais na ciência e trazendo mais, informações que servem para melhorar o manejo. Por exemplo, se eu tenho um tipo de argila e uma conformação que pode reter mais água e outra que retém menos água, eu sei que se eu posicionar um maturador ali, eu posso diminuir uma dose ou aumentar a dose, dependendo do tipo, que eu vou reter mais água ou não, porque vai estressar mais a planta ou não. A mesma coisa para herbicida. Então, tudo isso é importante para a gente saber, né? Então, assim, a gente está trazendo cada vez mais informação para ser o mais assertivo possível, né? Ó, legal, hein? Muito bacana. Então, quando a gente olha a tipologia de argila, né? O tipo dessa argila, a quantidade, a gente consegue conectar melhor aí com a resposta de cada variedade, cada experimento naquele ambiente de produção, em cada situação.
Aí o nosso público começa a entender um pouquinho melhor, né? Porque é agroconsciência, né? Porque olha só o nível dessa ciência aplicada que vocês estão trabalhando. Muito bom, viu? Parabéns, viu? Perfeito, Felipe. É todo que eles vêm trazendo aí com tecnologia, né? Pensando em tipologia de argila, a fenotipagem digital, eles trazem aí torna, né, o visível ao invisível, né? E perante a isso, né, que a gente pode ter? Como é que vocês transformam esses resultados obtidos em pesquisas na recomendação aí na prática para as usinas aí, né, gerando valor para as usinas e para os produtores? Legal, legal. Boa pergunta, Michel. É justamente isso, né? A gente vem buscando essas tecnologias, né, e agregar cada vez mais esse tipo de informação que enriquece o nosso trabalho, o nosso material, o nosso relatório, para trazer para as usinas uma informação cada vez mais justa, rigorosa e assertiva, né? Pois a gente sabe da importância dos nossos relatórios, dos nossos laudos de pesquisa para a usina aplicar isso no campo, né? Então a gente busca sempre trabalhar com esse rigor científico e como a gente trabalha em parceria com as usinas, os nossos campos de pesquisa são conduzidos nas áreas das usinas, a gente consegue replicar isso e mostrar para eles que, ó, aqui a gente tem uma amostra do potencial que tem esse manejo, esse tratamento, e aqui ele performou bem com essas condições e tudo mais. Então a gente tem muita segurança, né, através dessas tecnologias, de fazer essa recomendação, de fazer essa entrega técnica, uma vez que a gente conduz uma pesquisa bem aplicada, né. Tem um ponto aqui que até não foi citado, mas também a gente tem uma outra parceria que é muito interessante também, que é a Agrimet. A gente fez um trabalho no ano passado que foi muito legal, para mitigar estresse de seca, né. A gente fez, numa região que tinha um solo eh eh, bem pobre, né, no caso, que tinha uma condição de retenção de água muito baixa. E o que a gente observou? Nós fizemos o trabalho, a planta estava visivelmente apta a receber o produto, estava verde, aparentemente metabolicamente ativa, porém, quando a gente aplicou tal, aí no final do trabalho a gente foi ver os resultados. E os resultados foram praticamente zero. Então, assim, nenhum produto performou melhor ou pior, aí a gente foi entender. E aí, o porquê que eu tô falando da Agrimet? Que foi muito importante, porque eles colocaram também, a gente trabalhou com a cárie do solo. Então a gente observou que a cárie do solo, a planta já estava passando por estresse antes, bem antes da gente aplicar o produto. Então, quando a gente vai analisar uma aplicação, o time de aplicação é extremamente importante. Então, eu vou fazer um pré-seca, mas eu vou fazer na seca? Não, eu tenho que fazer antes dessa planta entrar em período de estresse. Senão, meu produto vai funcionar. Esse aqui é uma visão de um projeto que a gente fez. Então, a gente integra todas essas informações, por exemplo, dados agroclimáticos, dados de tipologia de argila, de fenotipagem digital, integra tudo isso. E hoje, com as IAs, fica muito fácil da gente conseguir correlacionar todos esses dados, né? É, então, sim, são vários exemplos que a gente pode estar citando, mas esse é um deles que é muito interessante, né? Também fase vegetativa, de plantio, aí são vários usos que a gente poderia estar batendo papo o dia inteiro aqui. Com certeza, né? São assim, assuntos relativamente bem novos, né, para grande parte aí dos nossos ouvintes e se a gente pudesse, ficaria o dia inteiro aqui discutindo e entrando no detalhe, né, Orvatinho? Legal, hein, pessoal? Legal. E pegando um gancho da última pergunta do Michel, que vocês também falaram, eu fico aqui pensando, né? Quando a gente olha para as principais culturas, e a gente está tratando hoje com um foco maior na cana-de-açúcar, sempre existe um racional assim. Quando eu faço todas as análises, eu preciso aportar uma quantidade de nutrientes. E isso aí, quando se fala de fertilizante de solo, seja ele sólido ou fluido, é bem intuitivo e racional, né? Porque a gente sabe que existe a extração, ela pode variar de região para região, da eficiência do fertilizante,
do tipo de solo, da variedade e tudo mais. Mas a gente sabe que existe essa extração e que nós precisamos respeitar ela para chegar no patamar produtivo que nós desejamos, tá? Mas aí, tem uma pergunta que eu ouço bastante. Quando a gente fala de fertilizantes foliares ou produtos voltados para bioestímulos aplicados via folha, na prática eu vejo muitas pessoas falando: ah, preciso jogar certa quantidade de nutriente, X gramas de nutriente por hectare, porque se tem um potencial maior ou menor, eu jogo tanto. Enfim, o que vocês enxergam com base na experiência de vocês, das suas pesquisas, da sua experiência de campo? Essa quantidade de nutriente via folha, é isso mesmo ou não é? O que vocês direcionam? Qual é a visão prática para a gente ajudar a planta a potencializar seu status fisiológico e conseguir entregar mais resultado, produtividade e rentabilidade? É uma boa pergunta, né? E o que que a gente enxerga? Como tudo na vida evolui e tende a melhorar, né, o desenvolvimento, por exemplo, os fertilizantes foliares também não é diferente, né? A gente tem hoje muita tecnologia embarcada, nesses produtos, né? E durante a nossa pós-graduação, a gente, lidou muito com isso, né? A gente fez muito trabalho de pré-maturação, maturação, então a gente abordou muito essa questão da adubação foliar, da fertilização foliar, né? E a gente estudou muito sobre isso. E as formulações hoje em dia para folha, elas estão muito desenvolvidas tecnicamente no quesito a absorção foliar, né? Então a gente tem muita eficiência dessa aplicação foliar hoje em dia. E é uma diferença, né? Quando a gente pensa em nutrição, no plantio, nutrição de solo, nós estamos falando de uma nutrição de construção. Essa nutrição, ela é com doses maiores, numa condição diferente, onde vai ser absorvido pelas raízes da planta, né? É aquela nutrição de base para todo o desenvolvimento do ciclo, da planta. Quando a gente pensa na nutrição, na fertilização foliar, a gente está falando de uma nutrição metabólica, né? No nível mais fisiológico, no fornecimento de nutrientes. São ações mais específicas no metabolismo da planta. Por isso, nessa etapa, a gente já não fala mais em doses elevadas, a gente fala em doses menores, às vezes doses parceladas, né, para garantir a eficiência na absorção do nutriente aplicado, né, e que dessa forma ele vá prover o efeito esperado na planta, né. Então a gente teve essa evolução ao longo dos anos, né, então por isso que a gente fala que na verdade o estímulo na folha, né, essa adubação foliar, não é necessariamente quantidades, e sim qualidade do produto aplicado, né. Exato. Só para complementar aqui, apimentar o podcast, é o seguinte, né? A planta não absorve nutrientes. Aí, agora ficou um cri-cri aqui, né? Na verdade, a planta absorve nutriente disponível. Não adianta eu colocar lá um monte de nutrientes, mas não está disponível. Ou seja, tem que ter tecnologia embarcada, senão não vai fazer sentido. E isso tudo agrega na absorção, no transporte, na eficácia do produto. E essa adubação muitas vezes é com um caráter muito mais fisiológico e metabólico do que de construção, não é? O que a Aníbal falou faz todo sentido, né? Aonde a gente gastaria uma bala de prata, por exemplo? Onde seria o centro foco? Por exemplo, eu só tenho uma bala para tirar, onde que eu vou focar, por exemplo, no meu canavial? Primeira coisa, eu vou focar na base, porque é onde tem a estrutura. É como se fosse uma casa. Aonde você vai gastar mais dinheiro? Muitas vezes é na fundação, para você ter uma estrutura mais robusta para aguentar, na verdade, para ter todo o suporte depois, né? Então isso tudo faz bastante sentido para a gente. Eu sempre brinco, né? Você vai construir uma casa sobre areia ou sobre uma pedra? Qual casa vai aguentar os intempéries depois? Aquela que está construída sobre a rocha, né? Então, a gente foca na base em quantidade e foca depois na folha, usando tecnologia embarcada para fazer estímulo fisiológico. Esse estímulo fisiológico vai fazer mais fotossíntese, vai aumentar fotossintatos na planta, consequentemente, esse fotossintato também vai para baixo, vai sair pela raiz,
vai auxiliar a absorver até aqueles nutrientes que também estão nos solos, através dos micro-organismos, porque também vai melhorar a atividade microbiológica do solo. Você vê que tudo é uma sequência, né? É muito complexo falar de metabolismo e fisiologia de planta, mas de forma bem resumida, basicamente seria assim. Nossa, chique demais, o Arvatin e Aníbal, né? Ó, realmente uma aula aí que vocês trouxeram, né? Uma pergunta, pensei que ia ser mais simplória, mas trouxeram várias informações aí que podem nos ajudar. E assim, né? A frase que fica na minha cabeça em relação a isso que é quantidade não supera a qualidade, né? E às vezes menos é mais. Então, assim, quando a gente pensar em suplementação via folha, essa aí seria as frases que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes, né? Pessoal, então, pegando um pouquinho do gancho com relação ao que vocês falaram, né, que a adubação não é quantidade, não é quantidade, é qualidade, é nutrição dentro da planta, é ativação fisiológica que traz dentro do manejo, pensando não só em cana-de-açúcar, mas outras culturas, né? Então, como o Felipe falou, né, o menos é mais, nesse sentido. Na visão da agroconsciência, né, quais são os manejos e investimentos que mais contribuem para elevar a produtividade e aumentar a longevidade dos canaviais, né, que vocês veem? Assim, Michel, eu complementaria aquilo que eu mesmo falei, né? Eu acho que o primeiro ponto é uma estrutura bem robusta vai melhorar todo o processo, né? Se eu tenho uma cana bem adubada, bem nutrida, isso eu aprendi lá na faculdade, né? Uma planta bem nutrida é uma planta muito mais resistente e eficiente. Então, se você tiver uma estrutura bem robusta, o que que acontece? Depois todas as outras adições, né, de nutrientes ou de defensivos, tudo isso é um contexto, né? Você vai estar melhorando todo o processo, até, por exemplo, eu tenho uma cana que vai produzir mais, eu tenho mais caixa para acúmulo de sacarose, por exemplo. Então, pensando na cana de açúcar, né? Eu tenho uma cana de 100 toneladas e aí eu tenho uma cana de 50. Qual que eu vou investir depois? Fazer uma adubação foliar? Naquela que tem 100. Por quê? O meu impacto sobre essa estrutura vai ser maior do que o impacto daquela de 50. Então a minha visão é, se eu tenho oportunidade de fazer uma coisa só, eu vou primeiro no plantio, fazer uma base bem feita e aí depois para fazer os complementos. Claro que fazer a manutenção, por exemplo, no estágio vegetativo da planta é extremamente importante. E a gente vê muitos resultados positivos usando tecnologias, por exemplo, numa fase vegetativa, numa pré-seca, numa pré-maturação, como a gente vem trabalhando com bastante tempo e afinco, né? Exato, exatamente. Eu complementaria, nesse sentido que é bem por aí, né? Uma planta bem nutrida, adequadamente já no plantio, no início do seu ciclo, ela naturalmente vai responder melhor aos estímulos, vai suportar melhor as condições, climáticas adversas ao longo do ciclo, né? E eu somaria a isso, um manejo eficiente, né? Hoje a gente tem muita tecnologia no mercado, né? Com aplicações aí foliares que, entregam resultados, né? Elas são bons bioestímulos para a planta e no manejo eficiente eu digo, num cenário de um ano, às vezes, mais complicado em termos de custo, né, e essa questão financeira, quando você tem um manejo que entrega resultados, às vezes com doses menores, você consegue fazer boas aplicações que vão entregar resultado, né. Então, existe tecnologia hoje para isso, tecnologia comprovada cientificamente que tem resultado, tanto na linha da nutrição ou da bioestimulação, que vão poder trazer retorno para o produtor, né. Excelente, Ervatim. Excelente, Aníbal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas informações. E assim, é com muito pesar que eu venho trazer aqui a informação que estamos chegando no momento final do nosso Plantcast. O Plantcast passou voando, né? Já tem mais de meia hora de bate-papo aqui, a gente nem percebeu a hora passando, porque foi um momento muito rico, muito proveitoso e com certeza fica mais claro aí para os nossos ouvintes o porquê da consultoria se chama Agroconsciência, né? A gente aprendeu muita informação nova, novas possibilidades e ferramentas na experimentação agrícola,
na tomada de decisão, informações muito relevantes para o manejo da cana-de-açúcar. E para finalizar, eu queria, antes de fazer o encerramento, deixar a palavra para vocês. Qual seria a mensagem final que vocês gostariam de trazer para os nossos ouvintes, para quem está aí nos acompanhando, mais um Plantcast? Eu tenho uma mensagem bem legal final. O que os olhos não veem, a ciência revela. Então, confia na ciência que vai dar resultado. Exatamente, pessoal. A gente está à disposição aí para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, nessa linha de validação de pesquisa, manejo, tratamentos, produtos. A gente gosta muito dessa linha científica de pesquisa. Quanto mais informações a gente conseguir gerar e trazer para o mercado, eu acho que todo mundo sai ganhando, o mercado cresce, o setor evolui. Então a gente está à disposição com o nosso conhecimento para agregar no que vocês precisarem. Excelente, excelente, viu, Aníbal? Obrigado, viu, Ervatim? Depois dessa frase reflexiva, eu não tenho nem palavras para encerrar o Plantcast. Muito obrigado mesmo. E aproveito para agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais um episódio do Plantcast. Agradeço também ao Michel, que ajudou na organização e participação. Muito obrigado, viu, Michel? Obrigado, Felipe. Obrigado, Evartinho, aí por esse momento junto. E obrigado ao pessoal que chegou até aqui escutando esse podcast. E tem muita informação aí, né, que saímos daqui com uma informações relevantes e conhecendo um pouco mais do trabalho desses dois amigos, do Aníbal e do Evartinho aí, junto à pesquisa, não só com cana-de-açúcar, né, vocês estão também na soja aí agora, arriscando um pouquinho. Então, obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Felipe, também aí pelo apoio. Valeu, Michel. E agora, para finalizar, muito obrigado, Kleber, Ervatim, Aníbal, pela parceria de sempre, pelas informações que vocês sempre nos ajudam a direcionar e entregar o melhor manejo, as melhores ferramentas para os produtores rurais, as usinas e todos envolvidos aí no agronegócio. Fica aqui meu muito obrigado e um grande abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.